Na madrugada fria de uma terça-feira, às 3h47, Cole Hartley se viu parado na cozinha, o peso de um certificado de casamento que não lhe pertencia em mãos. A assinatura de sua esposa, Vivian, lado a lado com o nome de outro homem, datada de 6 semanas atrás em Las Vegas, era uma prova irrefutável. Ao lado, recibos de hotel, mensagens de texto impressas do celular dela e uma fotografia de Vivian beijando Lance Mercer em frente a uma capela de casamento. 23 anos de união, reduzidos a evidências espalhadas sobre a bancada de granito. A casa, antes um refúgio, agora parecia um palco de mentiras que ele, em sua ingenuidade, não havia percebido. As fotos de família no aparador zombavam dele, e o anel em seu dedo queimava como um selo de sua própria tolice. Com a precisão de um cirurgião, Cole fotografou cada documento com seu celular. Depois recolocou tudo exatamente como encontrara na bolsa do laptop de Vivian. Ela havia sido descuidada, talvez embriagada, ao jogar os papéis ali depois de sua viagem de negócios a Nevada. Preparou um café e sentou-se em sua poltrona reclinável, observando o nascer do sol pintar de dourado a rua suburbana. Às 7h15, o alarme de Vivian tocaria. Ela tomaria seu banho, se vestiria, fingindo ser a mulher que ele havia conhecido. Sua filha Maddie desceria as escadas cambaleando, pegaria uma barra de proteína e o ignoraria como sempre. Uma manhã de terça-feira normal na casa dos Hartley, exceto que nada mais seria normal. Bom dia, querido. Vivian apareceu às 7h30, o cabelo ainda úmido, aplicando rímel com uma eficiência praticada. Usava o vestido azul que ele lhe dera de Natal. Você acordou cedo. Não consegui dormir. Cole tomou um gole de seu café, estudando o rosto dela. Há quanto tempo ela atuava? Meses? Anos? Como foi Vegas? Coisas chatas de conferência. Você sabe como são esses retiros corporativos? Ela beijou sua bochecha, os lábios frios contra sua pele. Mesmo as apresentações todo ano. Deve ter sido exaustivo. Absolutamente, ainda bem que estou em casa. Maddie desceu as escadas com estrondo, 17 anos e perpetuamente irritada com a existência. Pai, preciso de dinheiro para o meu vestido do baile de primavera. Mãe disse que você cobriria. Quanto? 300, talvez 4 se eu achar os sapatos certos. Cole assentiu. Vamos resolver isso. Vivian pegou sua bolsa e chaves. Lance vai me buscar hoje. Meu carro está fazendo aquele barulho de novo. Que barulho? Aquele clique. Você disse que olharia isso semanas atrás. O tom dela carregava uma irritação familiar, do tipo que o fazia sentir-se incompetente. Lance entende de carros. Ele vai dar uma olhada. Claro, Lance entendia de carros. Lance provavelmente entendia tudo sobre Vivian nos dias de hoje. Posso consertar esta noite. Não se incomode. Lance já se ofereceu. Ela se dirigiu para a porta. Vejo você por volta das 6. A porta da frente fechou com uma finalidade que parecia permanente. Cole esperou 30 minutos, depois ligou para seu chefe. Algo surgiu, preciso de um tempo pessoal. Em seguida, ligou para seu amigo Eric na oficina. Preciso de um favor. Você pode mandar um caminhão para minha casa, mudando alguns móveis? Claro, o que está acontecendo? Limpeza de primavera. Levou 4 horas para empacotar os pertences de Vivian e Maddie. Cole trabalhou metodicamente, como um homem desmontando uma bomba. Cada peça de roupa, cada item pessoal, cada vestígio deles foi para caixas e sacolas. Deixou os móveis dos quartos, mas removeu todos os seus pertences. O motorista do caminhão não fez perguntas quando Cole forneceu o endereço da mãe de Vivian. Diga à senhora Patterson que as coisas da filha dela estão voltando para casa. Às 3h10, a casa parecia oca. Cole caminhou por espaços vazios onde suas vidas costumavam se cruzar.
O closet de Vivian estava escancarado, mostrando apenas suas roupas em cabides de arame. O quarto de Maddie parecia uma cena de crime, despojado de tudo, exceto os móveis. Pediu comida chinesa e esperou. O carro de Vivian entrou na garagem às 18h20. Cole observou pela janela da sala enquanto ela e Lance saíam rindo de algo. Lance parecia exatamente com suas fotos do Facebook. Alto, ombros largos, o tipo de homem que usava perfume caro e falava alto em restaurantes. Caminharam juntos em direção à porta da frente, a mão de Vivian repousando no braço de Lance com uma intimidade casual. Cole abriu a porta antes que eles batessem. Cole, este é Lance. Lance, meu marido. A apresentação de Vivian soou ensaiada. Ele foi gentil o suficiente para me trazer para casa. Lance estendeu a mão com um charme praticado. Prazer em conhecê-lo finalmente, amigo. Ouvi falar muito de você. Cole apertou a mão que havia assinado um certificado de casamento com sua esposa. O aperto de Lance era firme, tentando afirmar domínio. Cole apertou de volta apenas o suficiente para que Lance soubesse que não estava impressionado. Obrigado por trazê-la em segurança. De nada, Vivian. Especial. Você é um cara de sorte. As palavras pairaram no ar como fumaça de um incêndio. Entrem para um café? Vivian ofereceu, mas Lance já estava recuando em direção ao seu BMW. Fica para a próxima. Tenho que ir para academia. Cuide-se, meu amigo. O BMW roncou e se afastou, deixando para trás perfume e tensão. Vivian fechou a porta e se virou para Cole. Ele parece legal, né? Muito prestativo no trabalho. Tenho certeza que sim. Você não parece convencido. Cole observou o rosto dela com atenção. Devo estar? O que isso quer dizer? Nada. Dia longo. Ele se dirigiu para na cozinha. Maddie não está em casa ainda. Ela está estudando na casa da Ashley. Não volta até às 9. Vivian o seguiu, os saltos clicando no assoalho de madeira. Cole, precisamos conversar sobre algo. Aqui vem, pensou ele. A confissão, as lágrimas, a revelação dramática que me permitiria reagir apropriadamente, interpretar o marido ferido descobrindo a traição. Sobre o quê? Vivian encostou-se no balcão, escolhendo as palavras com cuidado. Tenho pensado em nós, em nosso casamento. Continue. Nós nos afastamos, você sabe disso, certo? Somos como colegas de quartos que dividem uma hipoteca. Cole serviu-se de água de costas para ela. É assim que você vê? Você não? Quando foi a última vez que realmente falamos sobre sonhos? Sobre o futuro? Você chega em casa, assiste televisão, vai para a cama. Mal sei quem você é mais. Quem eu deveria ser? Eu não sei, mas isso não está funcionando. A voz dela ganhou confiança. Acho que deveríamos considerar a separação. Talvez um tempo separados nos ajude a resolver as coisas. Cole se virou lentamente. Separação, apenas temporária para ter perspectiva. Para onde você iria? Casa da minha mãe. Maddie poderia ficar comigo, terminar o ano letivo lá. São apenas 20 minutos de distância. E depois do ano letivo? Veremos. Talvez terapia. Talvez percebamos que somos melhores amigos. Cole estudou o rosto dela, procurando rachaduras na performance. Isso é repentino. Não é repentino. Tenho pensado nisso por meses. O que mudou hoje? Nada mudou. Eu só. Finalmente tive coragem de dizer em voz alta. As mentiras saíam com tanta facilidade. 23 anos juntos, e ela se tornara uma estranha que usava o rosto de sua esposa. Quando você gostaria de fazer isso? Em breve, este fim de semana, talvez, para nos dar tempo de ajustar. E Maddie, como ela se sente em morar com a avó? Ela entende, ela vê o quão infelizes estamos. Mais mentiras. Maddie provavelmente achava que isso era romântico. Sua mãe finalmente escapando de seu pai chato por alguém excitante. Ok, Vivian piscou. Ok, se é o que você quer, tentaremos a separação. Sério? Você não vai brigar comigo por isso?
Brigar mudaria sua mente? Não, provavelmente não. Então não há nada para brigar. Alívio inundou suas feições. Obrigada por ser maduro sobre isso, vou te ajudar a fazer as malas. Isso é gentil, mas eu consigo dar conta. Talvez você pudesse ir ver Eric esta noite. Me dar um espaço para me organizar. Ela queria que ele fosse embora para que Lance pudesse ajudar. Ou talvez Lance já estivesse esperando em algum lugar próximo. Claro, Cole pegou as chaves. Volto por volta das 10. Leve o tempo que precisar. Ele a beijou na testa como fizera 1000 vezes antes. A pele dela parecia fria. Em vez de dirigir até a oficina de Eric, Cole estacionou 3 quarteirões de distância e voltou a pé pela mata atrás de sua casa. As luzes do sensor de movimento estavam apagadas. Vivian as havia desativado. Ele se agachou atrás do galpão e esperou. O BMW de Lance retornou às 20h30. Cole observou pela janela do quarto enquanto Lance e Vivian se abraçavam, suas silhuetas se movendo juntas com intimidade praticada. Eles não foram cuidadosos em fechar as cortinas. Por que seriam? Cole deveria ter ido embora. Ele tirou fotos com o celular até que eles desapareceram no banheiro. Então, voltou para seu caminhão e dirigiu até a oficina de Eric. Você parece um inferno, disse Eric, limpando graxa das mãos. O que te aflige? Vivian quer ir em separação. Já era hora. Vocês dois estão andando em ovos há anos. Ela está tendo um caso. Eric parou de trabalhar no motor à sua frente. Tem certeza? Completamente certo. Isso muda as coisas. O que você vai fazer? Ajudá-la a fazer as malas. É só isso. Cole, ela está te traindo. Você deveria estar furioso. Estou furioso. Você não parece furioso. Você parece, sei lá, calmo. Cole encostou-se na bancada. Lembra quando éramos crianças? Naquele verão em que você quebrou o bução de braço? Sim, caí do telhado do Mitchell tentando pegar aquele softball. Você se lembra do que disse quando aconteceu? Eric pensou por um momento. Que não doía, mas doía pra caramba. Eu só não queria chorar na frente de todo mundo. Às vezes, a pior dor não aparece. Cole se endireitou. Devo ir para casa. Não quero dar a ela uma desculpa para arrastar isso. Cole, o que quer que você esteja planejando, seja esperto. Eu sou sempre esperto. Cole voltou para casa às 22h15 e encontrou o carro de Lance, ido e vai fazendo malas em seu quarto. Ela olhou para cima com culpa assustada quando ele apareceu na porta. Você voltou cedo. Eric estava ocupado, pensei em ir dormir. Ele gesticulou para as malas. Precisa de ajuda? Quase terminando. Pego o resto amanhã. A voz de Mad veio de baixo. Mãe, de quem são essas coisas no meu quarto? Vivian congelou. Cole caminhou até a escada e chamou. Nós mudamos suas coisas mais cedo. Sua mãe vai explicar. Passos pesados na escada. Mad apareceu, o rosto corado de confusão e raiva. Que diabos aconteceu com meu quarto? Onde estão todas as minhas roupas? Linguagem, disse Vivian automaticamente. Esqueça minha linguagem. Por que meu quarto parece que fomos roubados? Cole deu um passo para o lado para deixar Vivian lidar com as perguntas de sua filha. Este era o show dela agora. Querida, eu disse que talvez ficássemos na casa da vovó por um tempo. Mudei algumas coisas para facilitar a transição. Você disse talvez. Você não disse que estava empacotando toda uma minha vida sem me dizer. Foi uma decisão de última hora. Mad se virou para Cole. E você simplesmente concordou com isso? Sua mãe toma suas próprias decisões. Isso é insano. Você não pode simplesmente decidir explodir nossa família sem discutir primeiro. Nós discutimos, disse Vivian. Seu pai concordou. Porque você o emboscou. Deus, mãe, isso é tão típico. Você toma essas decisões enormes e espera que todo mundo lide com isso. Cole observou sua filha defendê-lo, provavelmente pela primeira vez em anos. A ironia teria sido engraçada se tudo não estivesse desmoronando.
Mad, você não entende a situação. Eu entendo que você está fugindo em vez de resolver seus problemas como adultos. A voz de Mad falhou. Tenho 3 semanas de aula. Meus amigos estão aqui. Minha vida inteira está aqui. São 20 minutos de distância. Pode ser Marte. Cole tocou o ombro de Mad. Você pode visitar sempre que quiser. Esta casa não vai a lugar nenhum. Ela se afastou de seu toque. Não me patronize. Isso é culpa sua também. Ambos são egoístas. Ela correu para seu quarto despojado e bateu a porta. Vivian afundou na cama. Ela vai entender eventualmente, né? Quando ela vir o quão mais feliz eu estou, ela vai perceber que essa foi a escolha certa. Quão mais felizes nós estamos? Você quer dizer... Certo, claro. Vivian fechou o zíper da mala. Volto amanhã para o resto. Não precisa, vou mandar tudo para lá. Você não precisa fazer isso. Quero ser prestativa. Vivian estudou o rosto dele como se o visse claramente pela primeira vez em anos. Você está sendo terrivelmente compreensivo com isso. Você disse, nos afastamos. Talvez a distância nos dê perspectiva. Talvez dê. Ela empurrou a mala em direção à porta. Depois parou. Cole, espero que você saiba que isso não é sobre você ser um mau marido. Você é um bom homem. Nós apenas queremos coisas diferentes agora. O que você quer? Quero me sentir viva de novo. Quero paixão e excitação e, sei lá, aventura. E eu não posso te dar isso. Você nunca tentou. Depois que ela saiu, Cole ficou no quarto vazio por um longo tempo. O espaço parecia enorme sem a presença dela, como um teatro. Após o último aplauso, ele pegou o celular e percorreu as fotos que tirara. O certificado de casamento, os recibos de hotel, o BMW de lance na garagem, a silhueta de Vivian na janela. 23 anos de casamento, destruídos por uma mulher que queria aventura. Cole deletou as fotos e foi para a cama. A manhã seguinte trouxe o caos. Cole acordou com batidas na porta da frente às 6h30. Vestiu jeans e desceu para encontrar Vivian, Mad e um homem mais velho que ele reconheceu como o pai de Vivian, Henry, parados em sua varanda. Abra esta porta, Cole. A voz de Henry carregava-se na autoridade de um homem acostumado a ser obedecido. Precisamos conversar. Cole destrancou a porta. Bom dia, Henry. Vivian, Mad. Eles o empurraram para dentro da sala. Henry estava com o rosto vermelho e respirando com dificuldade, claramente agitado com algo. Vivian parecia envergonhada, mas determinada. Mad parecia miserável. O que é isso de não deixá-los voltar para casa? Henry exigiu. Eu nunca disse que eles não podiam voltar. Seus pertences se foram. Mad diz que você limpou o quarto dela sem permissão. Vivian pediu a separação. Eu a ajudei a fazer as malas. Você a me ajudou a fazer as malas jogando fora a vida da filha dela. Cole permaneceu calmo. Empacotei tudo cuidadosamente, nada foi jogado fora. Esse não é o ponto. Henry se aproximou, usando sua altura para intimidar. Você não decide unilateralmente despejar sua família. Eu não despejei ninguém. Vivian escolheu sair. Pai, por favor, disse Vivian. Cole foi, na verdade, muito razoável sobre tudo. Razoável? Ele está manipulando a situação, fazendo você parecer amar. Cole se virou para Vivian. É assim que você vê? Não, quero dizer, talvez você pudesse ter esperado. Deixe-me empacotar minhas próprias coisas. Você disse que queria espaço para se organizar. Eu dei espaço fazendo isso por mim. Você tem razão, isso foi presunçoso. Cole tirou meu celular. O que você gostaria que eu fizesse diferente? Queremos voltar para casa. Essa coisa toda de separação é estúpida, disse Mad. Vivian lançou um aviso para a filha. Olha, Mad, nós discutimos isso. Vocês discutiram, eu fui informada do que estava acontecendo. Henry apontou para Cole. Isso é obra sua, envenenando-a contra a mãe. Eu não disse nada contra Vivian. Suas ações falam alto o suficiente.
Cole estudou o rosto de Henry. Do que exatamente estou sendo acusado? Manipulação emocional? Fazendo sua esposa parecer irracional por querer um espaço básico em seu casamento? Empacotando os pertences dela quando ela pediu a separação? Por fazer isso pelas costas dela. Ela estava aqui quando me ofereci para ajudar. Ela disse que daria conta sozinha. Então você tomou isso como permissão para empacotar a vida inteira dela? Cole sentiu a calma familiar se instalar sobre ele. A mesma sensação que tinha antes de entrar em uma briga. Tudo desacelerou. Sua visão se aguçou. O quarto se tornou um tabuleiro de xadrez. Henry, posso te perguntar algo? O quê? Você sabe por que Vivian quer a separação? Por que você deixou seu casamento morrer? Por que você se tornou um estranho em sua própria casa? Ela te disse isso? Posso ver com meus próprios olhos. Olhe este lugar. Parece um museu. Cole assentiu pensativamente. Você provavelmente tem razão. Tenho estado distante ultimamente. Henry relaxou um pouco, pensando que havia ganhado um ponto. Claro, pode haver outras razões. Como o quê? Como o fato de que ela se casou com outra pessoa fosse há 6 semanas em Las Vegas. As palavras atingiram a sala como uma granada. Vivian ficou branca. Cole, do que você está falando? Devo mostrar a eles o certificado ou talvez os recibos do hotel? Isso é ridículo. É? Cole tirou o celular, o dedo pairando sobre sua galeria de fotos. Posso compartilhar as fotos que tirei de você e Lance ontem à noite pela janela do nosso quarto. Silêncio completo. Henry olhou entre Cole e Vivian. Vivian, do que ele está falando? Nada. Ele está inventando coisas porque está com raiva. Estou inventando Lance Mercer, seu colega de trabalho que tem te dado carona para o trabalho? A compostura de Vivian rachou. Cole, por favor, não faça isso. Fazer o quê? Contar a verdade. Não é o que você pensa. O que eu penso? Que nós. Ela não conseguiu terminar a frase. Henry agarrou o braço da filha. Vivian, diga a este homem que ele está mentindo. Pai, é complicado. Não é nada complicado. A voz de Cole permaneceu perfeitamente calma. Sua filha é bígama. Ela se casou com Lance Mercer enquanto ainda era casada comigo. Isso é um crime em muitos estados. Você é louco, disse Mad. Mãe nunca faria isso. Cole se virou para Julia. Você gostaria de ver o certificado de casamento? Não há certificado de casamento. Assinado por Vivian Elizabeth Patterson e Lance David Mercer em 14 de abril, na Little Chapel of Love, em Las Vegas, Nevada. Testemunhado por 2 funcionários do cassino cujos nomes posso fornecer se necessário. A sala parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Vivian, disse Henry lentamente. Por favor, diga-me que isso não é verdade. Vivian sentou-se pesadamente no sofá. Foi para ser uma piada. Estávamos bêbados. Lance me desafiou a fazer isso. Pensamos que seria engraçado. Você achou que cometer bigamia seria engraçado. Não é real. Não significa nada. Cole riu. Um som sem humor. Você passou a noite com seu marido de brincadeira em um quarto de hotel que eu paguei com nosso cartão de crédito. Como você. Eu vi os recibos, Vivian. Todos eles. Henry afundou em uma cadeira. Meu Deus. Vivian, o que você fez? Nada que não possa ser consertado. Vamos conseguir a anulação. Você deveria ter conseguido a anulação há 6 semanas. Eu ia, mas você estava se divertindo demais brincando de casinha com Lance. Mad encarou a mãe. É por isso que você queria que nos mudássemos para poder trazê-lo para cá? Mad, não! Isso não tem nada a ver com... Ele esteve aqui ontem à noite, não esteve? Enquanto o pai estava fora. O silêncio de Vivian foi resposta suficiente. Mad se virou para Cole. Há quanto tempo você sabe? Ontem de manhã. E você não disse nada? Sua mãe queria espaço. Eu dei espaço para ela se enforcar. Henry murmurou. Não foi minha intenção. Qual foi sua intenção?
Cole olhou para cada um deles em sequência. Deixar que ela tomasse suas próprias decisões, armando uma armadilha, dando a ela exatamente o que ela pediu. Henry se levantou, o rosto roxo de raiva. Seu bastardo manipulador, você sabia o que ela estava fazendo e a deixou se afundar mais. Devo impedi-la? Você deveria ter confrontado ela como um homem. A maneira como você está me confrontando agora, não se faça de esperto comigo, garoto. Garoto. Cole sorriu com isso. Tenho 42 anos, Henry. Deixei de ser o garoto de alguém há muito tempo. Você está agindo como uma criança, brincando em vez de lidar com seus problemas. Com quais problemas devo lidar? Seu casamento falido? Meu casamento falhou quando minha esposa se casou com outra pessoa. Henry deu um passo à frente. Quer saber o que eu acho? Não particularmente. Acho que você a levou a isso. Acho que você foi um marido tão ruim que ela teve que encontrar afeto em outro lugar. Cole sentiu algo mudar dentro dele, como uma trava se abrindo. É isso que você acha. É o que eu sei. Com base em quê? Com base em 20 anos observando minha filha desaparecer lentamente nesta casa. Ela desapareceu porque escolheu desaparecer. Ela escolheu sobreviver a um casamento com um homem que a trata como mobília. O quarto estava ficando menor. Cole podia sentir a violência no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Henry, disse ele calmamente, vou te dar uma chance de sair da minha casa antes que esta conversa vá para um lugar que você não quer. Você está me ameaçando? Estou te avisando, não tenho medo de você, garoto. Cole deu um passo à frente, não agressivamente, apenas o suficiente para fechar a distância entre eles. Você deveria ter. Algo em sua voz fez Henry recuar. Cole, disse Vivian, por favor, não piore as coisas. Como poderia piorar? Seu pai acabou de me acusar de levá-la para os braços de outro homem. Sua filha acha que estou manipulando a situação. Você está sentada aí agindo como se bigamia fosse uma brincadeira. A voz de Cole permaneceu calma, mas havia aço por baixo. Eu sou a única pessoa nesta sala que não mentiu para ninguém. Você que armou isso. Eu não armei nada. Respondi ao que você armou, empacotando nossas coisas sem nos dizer. Você disse que queria separação. Facilitei a separação, fazendo parecer que eu estava abandonando minha família. Você não estava? A pergunta pairou no ar. Henry deu um passo à frente novamente. Chega, você não fala com minha filha assim. De que maneira? Como se ela fosse a vilã aqui. Quem é a vilã, Henry? Você é. Você manipulou toda essa situação para parecer a vítima? Cole riu novamente aquele som sem humor. Eu sou a vítima. Você é quem está jogando jogos. Que jogos? Agindo como se fosse inocente, como se não tivesse escolha. Que escolha eu tive? Você poderia ter lutado pelo seu casamento. Fazendo o quê? Sendo um marido melhor. As palavras atingiram como um golpe físico. Cole sentiu algo frio e perigoso subir em seu peito. Henry, disse ele suavemente, você precisa sair agora. Não vou a lugar nenhum até resolvermos isso. Não há nada para resolver. Sua filha cometeu bigamia. Ela está tendo um caso. Ela queria sair do nosso casamento. Você está destruindo a da reputação dela. Ela destruiu sua própria reputação cometendo um erro. Um erro? A voz de Cole subiu pela primeira vez. Ela está planejando isso há meses. O casamento em Vegas não foi espontâneo. Ela teve que tirar uma licença. Ela teve que trazer documentos. Ela teve que mentir para mim sobre para onde estava indo. Pessoas cometem erros quando estão infelizes. E agora ela vai viver com as consequências. O rosto de Henry escureceu. Que consequências? Pergunte a ela. Todos os olhos se voltaram para Vivian, que parecia querer desaparecer no sofá. Que consequências, Vivian? Henry exigiu. Nada, ele está apenas tentando nos assustar. Cole tirou o celular novamente. Devo chamar a polícia, denunciar a bigamia ou talvez o gabinete do promotor? Você não faria isso. Por que não faria? Porque você não é cruel.
Eu não sou cruel com pessoas que não me traem. Cole, por favor, pense em Maddie. Pensei em Maddie. É por isso que ainda não chamei a polícia. Ainda? Sua jogada, Vivian. Ela olhou ao redor da sala desesperadamente. O que você quer? Quero que você saia da minha casa. Estamos fora da sua casa, todos vocês, permanentemente. Você não pode nos expulsar. Eu tenho direitos. Você tinha direitos. Você os abriu mão quando se casou com Lance. Não é assim que funciona, é? Verifique com um advogado. Henry apontou um dedo trêmulo para Cole. Você não pode fazer isso com minha filha. Eu não estou fazendo nada com sua filha. Sua filha fez isso consigo mesma. Ela cometeu um erro. Ela cometeu 100 erros. Todos os dias por 6 semanas ela escolheu mentir para mim. Todas as vezes que ela trouxe Lance para esta casa, ela escolheu a traição. Todas as vezes que ela me beijou de despedida usando o anel de outro homem, ela escolheu a decepção. Ela não estava usando o anel de outro homem. Cole olhou para uma mão esquerda de Vivian. Nenhum anel de casamento. Quando ela o tirou... Onde está seu anel de casamento, Vivian? Ela instintivamente cobriu a mão esquerda. Tirei esta manhã. Por quê? Porque parecia hipócrita usá-lo, mas não hipócrita continuar mentindo. Eu não estava mentindo. Eu estava tentando descobrir como te contar por 6 semanas. Com medo de quê? De isso, de você me odiar. Cole a encarou. Eu não te odeio, Vivian. Alívio inundou seu rosto. Você não. Eu odeio o que você fez. Odeio que você transformou nosso casamento em uma mentira. Odeio que você envolveu nossa filha em sua decepção. Mas eu não te odeio. Então podemos resolver isso. Não, não podemos. Por quê? Porque não confio mais em você. Porque cada palavra que sai da sua boca pode ser outra mentira, porque você é casada com outra pessoa. Vou consertar isso. Vou conseguir a sua anulação do casamento hoje. E depois o quê? Então vamos fazer terapia. Trabalhamos em nossos problemas. Que problemas nós temos, Vivian? Comunicação, intimidade, conexão. De acordo com você, eu sou chato. Não te dou aventura ou paixão ou excitação. Eu estava errada em dizer isso. Você estava errada ou está dizendo isso porque foi piga? Ela não conseguia responder. Henry se interpôs entre eles. Esse interrogatório para agora. Isso não é um interrogatório, é uma conversa. É ofensa emocional. Cole se virou para Henry com olhos mortos. Você quer ver ofensa emocional? Algo em sua voz fez todos na sala ficarem imóveis. Cole, sussurrou Vivian. Por favor, não. Não o quê? Não se torne alguém que eu não reconheço. Você já não me reconhece. Você não me reconhece há anos. Isso não é verdade, é? Quando foi a última vez que você me perguntou sobre o meu dia? Quando foi a última vez que você mostrou interesse em algo que eu me importava? Quando foi a última vez que você me tocou sem que eu iniciasse? Isso não é justo. Nada disso é justo. A voz de Cole ficava mais baixa, o que de alguma forma a tornava mais ameaçadora. Justo teria sido você pedir o divórcio antes de começar a dormir com Lance. Justo teria sido honestidade sobre seus sentimentos, em vez de anos de ressentimento passivo-agressivo. Justo teria sido me tratar como um ser humano, em vez de um obstáculo para sua felicidade. Eu nunca te tratei como um obstáculo. Você me tratou como mobília, algo funcional, mas desinteressante, algo que pertencia à casa, mas não precisava de atenção a menos que quebrasse. A precisão de suas palavras atingiu como um golpe físico. E agora, continuou Cole, vocês todos estão na minha sala agindo como se eu fosse o problema, como se eu fosse quem destruiu esta família. Você não é inocente nisso, disse Henry. Cole se virou para ele lentamente, a voz calma, mas afiada como navalha. Do que exatamente sou culpado? Henry não hesitou. Negligenciar sua esposa. Cole piscou desamparado. Como? Por não ser o marido que ela precisava, disse Henry firmemente.
Que tipo de marido ela precisava? Alguém que prestasse atenção nela. Eu prestava atenção, estalou Cole. Eu estava lá, eu aparecia. Não, disse Henry cruzando os braços. Você apenas seguia os movimentos. Aquela fúria fria familiar se agitou no peito de Cole. Ele deu um passo à frente, diminuindo um pouco a distância entre eles. Você não tem ideia de que tipo de marido eu era. Eu tenho olhos. Você tem opiniões, corrigiu Cole. Opiniões tendenciosas. A voz de Henry se aguçou. Eu vi minha filha se perder neste casamento. Não, disse Cole, a mandíbula apertada. Sua filha se perdeu em mentiras. A cor subiu pelo rosto de Henry. Não ouse culpar ela por seus fracassos. Que fracassos? Perguntou Cole, dando outro passo. Vá em frente, diga-os. Henry apontou um dedo trêmulo. Você sabe o que fez? Na verdade, disse Cole, a voz caindo mais baixo. Eu não sei. Ilumine-me. Você a tomou como garantida. Cole bufou. Como? Assumindo que ela sempre estaria lá, não importa o pouco esforço que você fizesse. Isso empurrou Cole para o limite. Você quer saber quanto esforço eu fiz? Eu posso ver por mim mesmo, disse Henry. Não, você não pode, disse Cole, os olhos duros. Porque eu vejo um homem que criou uma filha para acreditar que casamento é algo que acontece com ela, não algo em que ela participa. Isso é o suficiente, rosnou Henry. Cole não estava recuando. Porque sua filha aprendeu em algum lugar que mentir é mais fácil do que honestidade. Que quando um problema aparece, você foge. Que traição é algo que você desculpa se for embrulhada em lágrimas e arrependimento. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando, disse Cole, porque estou vivendo as consequências há 23 anos. A mão de Henry subiu. Não exatamente um soco, mas cheio de fúria e intenção. Cole pegou seu pulso no ar. Seu aperto era firme, não áspero, não violento, apenas sólido o suficiente para pará-lo. Henry, disse ele calmamente, você precisa pensar muito cuidadosamente sobre o que faz a seguir. Solte-me, sibilou Henry, dentes cerrados. Você vai me bater? Solte, porque se você me bater, vou me defender. Você está ameaçando um velho agora. Estou avisando um homem que está prestes a cometer um erro. Cole soltou lentamente o aperto. Henry deu um passo para trás, esfregando o monóculo suando o pulso, seu orgulho mais ferido do que sua pele. Do corredor, a voz de Maddie cortou a tensão como uma lâmina. Vocês todos são insanos, disse ela secamente. Todos se viraram. Cada um de vocês. Isso. Ela gesticulou ao redor da sala, os olhos afiados de frustração. É exatamente por isso que mal posso esperar para ir para uma faculdade. Ela se virou e marchou em direção à porta. Maddie, espere. Vivian chamou, a voz cheia de pânico. Para quê? Maddie se virou. Para você explicar como trair o pai foi na verdade culpa dele. Para o vovô bater no único pai que tem sido honesto comigo? Para o pai se tornar alguém assustador? Ninguém respondeu. Ninguém podia. Ela bateu a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi alto e imediato. Henry quebrou primeiro. Olha-lhe o que você fez. A boca de Cole se contorceu. O que eu fiz? Você a virou contra a mãe dela. Eu contei a verdade a ela. Ela é uma criança. Crianças não precisam saber de tudo. Crianças merecem saber quando sua família está desmoronando. Cole disse que são elas que mais sofrem quando fingimos o contrário. Ela tem 17 anos. Ela é velha o suficiente para entender a traição. Vivian afundou no sofá como alguém esvaziando, enterrando o rosto nas mãos. Isso é um pesadelo. Não precisa ser, disse Cole, a voz mais baixa agora. Vivian olhou para cima, os olhos vermelhos. O que você quer dizer? Obtenha a anulação do casamento. Mude-se permanentemente. Deixe-me pedir o divórcio por adultério. Divida tudo, 50-50. Siga em frente.
Ela balançou a cabeça lentamente. E se eu não o fizer, então chamo a polícia e denuncio a bigamia. Peço o divórcio de qualquer maneira, mas agora você está olhando para acusações criminais. Eu faço questão que o empregador de Lance saiba que ele está tendo um relacionamento com uma colega de trabalho casada. Eu faço questão que seu empregador saiba que você tem usado viagens de negócios para seus assuntos pessoais. A voz de Vivian saiu pequena. Você está me chantageando. Estou te dando uma escolha. Henry deu um passo à frente novamente. Entre o que e o que? Entre lidar com isso silenciosamente, disse Coles encontrando seus olhos, ou lidar com isso publicamente. Você não pode ameaçar minha filha assim, disse Henry, a voz tremendo. Eu não a estou ameaçando, respondeu Cole. Estou explicando as opções dela. Essas não são opções, rosnou Henry. Isso é coerção. Cole se virou para Henry com infinita paciência. Henry, sua filha cometeu um crime. Ela mentiu para mim por meses. Ela destruiu nosso casamento e envolveu nossa filha em sua decepção. Eu poderia ter chamado a polícia ontem. Eu poderia tê-la prendido esta manhã. Em vez disso, estou oferecendo a ela uma maneira de terminar isso com alguma dignidade intacta. Dando tudo, não dando nada que ela já não tenha dado. Ela tem direitos. Ela abriu mão de seus direitos quando se casou com outra pessoa. Não é assim que a lei funciona, é? Quer descobrir? Henry olhou para Vivian, que estava encarando as mãos. Vivian, disse ele, diga algo. O que há para dizer? Sua voz era mal audível. Ele está certo. Ele não está certo. Ele está sendo vingativo. Estou? Perguntou Cole. O que seria vingativo? Isso, tudo isso. Vingativo seria ter você presa ontem. Vingativo seria postar o certificado de casamento nas redes sociais. Vingativo seria chamar Lance de marido dela. Lance não tem esposa. Ele tem uma noiva, Sarah Morrison. Eles estavam planejando um casamento para o próximo outono. A cabeça de Vivian se ergueu. Isso não é verdade. Verifique a página dele no Facebook. Ele disse que era solteiro. Ele mentiu. Assim como você mentiu, assim como todos nessa situação mentiram, exceto eu. Vivian tirou o celular com as mãos trêmulas. Cole observou o rosto dela enquanto ela navegava até o perfil de mídia social de Lance. Ele viu o exato momento em que ela encontrou as fotos de noivado. Oh, Deus, o quê? Henry exigiu. Ele está. Há fotos dele com outra pessoa do mês passado. Oh, que tipo de fotos? Fotos de noivado. Henry sentou-se pesadamente. Meu Deus, Vivian, em que você se meteu? Cole sentiu nenhuma satisfação em estar certo. Apenas aquela tristeza surda e pesada que se instala quando cada fio de sua vida se desfez e não resta nada além da bagunça. Então Lance te jogou da mesma forma que você me jogou, disse ele, a voz baixa. Vivian estremeceu. Isso é diferente. Como? Eu não sabia sobre ela, mas você sabia sobre mim. Silêncio, longo e desconfortável. Esticou-se entre eles até mesmo o som da geladeira zumbindo parecer alto. Preciso falar com ele, disse Vivian finalmente, a voz fina. Não, você precisa falar com um advogado, respondeu Cole. Você precisa conseguir a anulação desse casamento imediatamente antes que Sarah Morrison descubra que seu noivo também é bígamo. Os olhos de Vivian se arregalaram. O que vou dizer a ela? Isso não é problema meu. Henry se levantou lentamente da poltrona como se algo dentro dele tivesse se rigidificado. Devemos ir. Pai, eu não sei o que fazer. Vamos resolver, disse Henry, colocando a mão nas costas dela. Mas não aqui. Cole os observou juntar suas coisas. Vivian tropeçando na bolsa, deixando cair as chaves, seus movimentos desconexos, como se não tivesse certeza se seus membros pertenciam a ela. Ao chegar à porta da frente, ele chamou o nome dela. Ela se virou, os olhos vidrados. Sim, eu quis dizer o que disse sobre não te odiar. Sua respiração engatou.
Eu sei, mas não posso perdoar isso. Eu também sei disso, e não vou deixar você me culpar por isso, não vou. Seu pai vai. Ela lançou um olhar para Henry, que estava na porta como uma estátua, mal suprimindo a fúria por trás de sua mandíbula cerrada. Pai, por favor, vamos embora. Eles saíram sem outra palavra. Quando a porta se fechou, o silêncio na casa não era pacífico. Era completo, absoluto. E pela primeira vez em 24 horas, Cole estava sozinho em um espaço que realmente parecia seu. Fez café, preto, sem açúcar, sentou-se à mesa da cozinha olhando pela janela, processos de divórcio, acordos de custódia, divisão de bens, explicando a amigos e familiares por que seu casamento havia implodido diante de um altar de Vegas. Seu telefone tocou. Eric. Cole. Atendeu. Sim. Como foi? Mais ou menos como você esperaria. Tão ruim? Pior, descobre-se que o cara com quem ela se casou está noivo de outra pessoa. Houve uma longa pausa. Meu Deus, ela realmente sabe escolher. Você está bem? Acho que sim. Você acha que sim? Ainda estou processando. Quer que eu vá aí? Ainda não. Preciso de um tempo para pensar sobre o quê? Sobre quem eu quero ser quando isso acabar. Eric ficou em silêncio por um momento. Então você quer um conselho? Claro! Não se torne alguém de quem você se arrependerá de ser. O que você quer dizer? Quero dizer, você está com raiva, provavelmente mais furioso do que jamais esteve em sua vida. E a raiva faz as pessoas fazerem coisas estúpidas. Não vou fazer nada estúpido. Últimas palavras famosas. Eric, estou bem. Você está? Porque aquela coisa que você disse sobre Henry encontrar uma briga se ele voltasse. Isso não soou bem. Cole olhou pela janela para a rua onde morava há anos. Henry me acusou de levá-la para os braços de outro homem. Então ele está errado. Talvez, mas entrar em uma briga com seu sogro não vai provar isso. Eu não estou procurando uma briga. Você também não está evitando uma. Cole considerou isso. Eric, como sempre, tinha um ponto. O que você faria na minha situação? Eric soltou uma risada seca. Eu provavelmente queimaria tudo e me arrependeria pelo resto da minha vida. Útil. É por isso que estou te dizendo para não ser como eu. Então, o que te devo fazer? Cuide dos seus negócios, peça o divórcio, divida os bens, siga em frente com sua vida. E se eles continuarem pressionando, então você pressiona de volta legalmente, não fisicamente. Você é mais inteligente que todos eles juntos, Cole. Use isso em vez de seus punhos. Eles desligaram logo depois. Cole passou o resto do dia pesquisando advogados de divórcio. Ao jantar, ele havia reservado 3 consultas, mas a paz não durou muito. Na manhã seguinte, a campainha tocou logo depois das 7. Repetida, agressiva, insistente. Ele olhou pela janela. O BMW de Lance estava na garagem. Cole abriu a porta para encontrar Lance na varanda em um terno sob medida. Tensão escrita em cada linha de seu corpo. Precisamos conversar, disse Lance. Cole saiu e fechou a porta atrás dele. Sobre o quê? Sobre as mentiras que você tem contado sobre mim. Que mentiras? Sobre eu estar noivo. Você não está noivo de Sarah Morrison. A bravata de Lance vacilou. Isso é complicado. Como é complicado? Sarah e eu temos um entendimento. Que tipo de entendimento? Estamos dando um tempo enquanto resolvemos algumas coisas. Cole cruzou que os braços. Ela sabe que você se casou com outra pessoa durante o seu tempo? Ela não precisa saber sobre Vegas. Então você planeja conseguir a anulação do casamento antes que ela descubra. Porque Vegas foi um erro. Dormir com minha esposa também foi um erro? Lance deu um passo à frente, o peito estufado. Sua esposa veio até mim, amigo. Eu não a persegui. E isso deveria me fazer sentir melhor. Deveria fazer você entender que isso não é sobre você. A voz de Cole caiu. Minha esposa se casando com outra pessoa não é sobre mim. Ela estava infeliz. Eu dei a ela algo que você não podia. O que exatamente você deu a ela?
Atenção, excitação, alguém que a queria. O tom de Cole permaneceu calmo. Alguém que mentiu sobre ser solteiro. Eu nunca disse que era solteiro. Você também nunca disse que era noivo. Meu relacionamento com Sarah não é da sua conta. Tornou-se da minha conta quando você se casou com minha esposa. Essa foi a ideia da Vivian. Ela disse que seria romântico. Cole riu, um som seco e amargo que não chegava aos seus olhos. E você achou que isso era inteligente? Lance não vacilou. Pensei que fosse inofensivo. Bigamia é inofensiva. A voz de Cole cortou o ar como uma faca. Não é bigamia de verdade se anulamos, respondeu Lance, o tom defensivo, mas incerto. Como se estivesse tentando se convencer mais do que a Cole. Cole deu um passo à frente, a expressão endurecendo. Não é assim que a lei funciona. Lance mudou de peso e deu um passo mais perto, a postura rígida. Olha, eu não quero problemas. Então por que você está aqui? Porque Vivian está chateada, disse Lance, gesticulando vagamente como se isso desculpasse tudo. Ela acha que você vai piorar as coisas. Cole cruzou os braços. Que tipo de coisas? Problemas legais. Um sorriso sem humor puxou a boca de Cole. Você não deveria ter problemas legais? Ninguém precisa envolver advogados. Acho que todos precisam de advogados envolvidos. A mandíbula de Lance se contraiu, os punhos se fechando ao lado do corpo. Isso seria um erro. Cole levantou uma sobrancelha. Isso é uma ameaça? Aconselhamento amigável? Ele lançou um olhar para os punhos de Lance, depois de volta para seu rosto. Você quer me bater? Quero que você seja razoável. O que é razoável? Perguntou Cole, a voz calma, medida, deixando Vivian obter a anulação, divorciando-a silenciosamente. Cole assentiu lentamente. E o que eu ganho? Evitar humilhação pública. Isso fez Cole rir novamente, mais frio desta vez. Como eu seria humilhado? O queixo de Lance se ergueu ligeiramente. Quando as pessoas descobrirem que sua esposa o deixou por um homem melhor, o sorriso desapareceu do rosto de Cole. Ele estudou Lance, então disse calmamente: É isso que você acha que aconteceu? É o que aconteceu? Você acha que é melhor do que eu? Eu sei que sou, porque ela escolheu você. Exatamente. A voz de Cole caiu para um tom baixo e perigoso. Ela escolheu mentiras. Isso não te torna melhor. Isso te torna um mentiroso. Você não sabe nada sobre mim, estalou Lance. Eu sei o suficiente. Você está noivo, casado com outra pessoa e aparecendo na minha casa como se eu te devesse algo. Lance balançou a cabeça. Você está com ciúmes de quê? Minha vida, meu carro. Vivem. Cole deu um passo à frente novamente, encolhendo o espaço entre eles. Deixe-me explicar algo. Estou ouvindo, murmurou Lance. Eu não estou com ciúmes. Eu tenho pena de você. A testa de Lance se franziu. Você tem pena de mim. Você acha que bigamia é romântica. Você acha que manipulação é amor. Você acha que eu deveria ficar quieto para que você possa continuar fingindo que é um homem bom. Eu não a roubei, retrucou Lance. Não é? Ela fez sua escolha com base em mentiras. Eu nunca menti. Você mentiu por omissão. Isso não é a mesma coisa, disse Lance, a voz subindo. Para alguém como você, talvez não. Você não entende. Eu entendo perfeitamente, interrompeu Cole. Você acha que isso é complicado? Não é. Você está noivo de uma mulher e casado com outra. Isso é um crime. Ninguém vai processar um erro de Vegas. Os olhos de Cole se estreitaram. Você quer apostar? Você não faria isso, disse Lance, recuando ligeiramente. Eu faria, Lance vacilou. Você a ama. Eu a amei, corrigiu Cole. Tempo passado. Você não pode simplesmente parar de amar alguém. Cole o encarou por um longo momento. Assista-me. Lance se moveu desconfortavelmente. O que você quer que eu faça para você ir embora? Além disso, Cole não hesitou. Anule o casamento, conte a verdade para Sarah, fique longe. Não posso contar a Sarah,
disse Lance, a voz mal audível. Você tem que. Ela vai me deixar. Ela deveria. Você está tentando me destruir, disse ele, o pânico rastejando em seu tom. Você já se destruiu. Lance olhou para baixo, os ombros caídos. O que acontece com Vivian? Isso é problema dela. Ela te ama. Cole levantou uma sobrancelha. Ela te disse isso enquanto era casada com você? É complicado. Não, disse Cole firmemente. É simples. Ela mentiu. Você mentiu. E agora vocês dois vão viver com isso. Lance lançou um olhar para a rua. E Maddie? Ela decide por si mesma. Isso é um pesadelo. Cole assentiu. Sim, é, mas podemos consertar. Lance insistiu. Não, você não pode. Por quê? Porque não confio mais em nenhum de vocês. Lance engoliu em seco. E se eu fizer o que você disse? Tudo isso. Ele assentiu. Tudo isso hoje. Cole não se moveu. Por que eu deveria acreditar em você? Porque eu não tenho escolha. A voz de Cole suavizou, mas a ponta nela permaneceu. Você sempre tem uma escolha. Lance olhou para baixo, a vergonha se espalhando em suas feições como poeira em mobília esquecida. Não mais, disse ele. Lance voltou para seu BMW sem outra palavra. Cole o observou dirigir para longe. Depois entrou e ligou para seu advogado. As semanas seguintes passaram em um borrão de reuniões legais e papelada. Vivian obteve a anulação do casamento sem incidentes. Lance terminou com Sarah Morrison e deixou a cidade, aparentemente aceitando um emprego em outro estado. Henry parou de falar com Cole completamente, o que Cole considerou uma bênção. Maddie foi a parte mais difícil. Ela voltou para casa uma noite no final de maio, entrando pela porta da frente como se nunca tivesse saído. Voltei! Anunciou ela, largando a bolsa de viagem no chão. Cole olhou do seu jantar, surpreso. Por quanto tempo? Para sempre, se tudo bem. Ele baixou o garfo. E sua mãe? E daí? Ela é sua mãe. Ela também é uma mentirosa que destruiu nossa família por um cara que a dispensou no minuto em que as coisas ficaram complicadas. Cole se mexeu na cadeira, desconforto piscando em seu rosto. Maddie, você não deveria falar assim da sua mãe. Por que não? É verdade. Ela ainda é sua mãe. Sim, ela te ama. Matt soltou uma risada quieta e sem humor. Ela ama mais a si mesma. Ele a estudou com atenção. Ela parecia mais velha do que 17 anos, como se o último mês a tivesse envelhecido anos. Sua postura, a distância fria em sua voz, tudo lhe dizia que ela tinha visto demais, cedo demais. Você não pode ficar com raiva para sempre, disse ele gentilmente. Assista-me. A raiva vai te consumir. Ela inclinou a cabeça. Não te consumiu. Como você sabe? Porque você está lidando com isso melhor do que eu. Eu não estou lidando com nada, disse ele calmamente. Estou apenas seguindo em frente. Por vingança? Por justiça? Qual a diferença? Cole olhou para o prato, intocado agora, e pensou por um momento antes de responder. Vingança é fazer as pessoas sofrerem, justiça é fazer as pessoas prestarem contas, e a mamãe está prestando contas. Sua mãe está vivendo com as consequências de suas escolhas. Maddie cruzou os braços e se encostou no balcão. Bom, ele olhou para ela. Maddie, isso não é bom, isso é triste. Por que é triste? Porque ela é sua mãe, porque nossa família está quebrada, porque nada disso precisava acontecer. Ela hesitou, depois puxou a cadeira em frente a ele e sentou-se. Sua voz estava mais baixa agora. Você ainda a ama? A resposta de Cole levou alguns segundos. Parte de mim sempre amará a mulher com quem me casei, mas essa mulher não existe mais. A testa de Matt franziu. Quando ela deixou de existir? Eu não sei, disse ele, a voz baixa. Talvez anos atrás. Talvez eu apenas não quisesse ver. Então isso é culpa sua também? Ela perguntou cuidadosamente. Um pouco. Como eu deveria ter prestado mais atenção?
Eu deveria ter visto sinais. Que sinais? Ele suspirou. A distância, o ressentimento, a maneira como ela me olhava como se eu a estivesse decepcionando apenas por existir. Isso não é culpa sua, disse ela rapidamente, defensiva agora. É? Não. Se ela estava infeliz, ela deveria ter falado com você sobre isso. Não mentir e trair e destruir tudo. Cole estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente pegou a dela. Preciso que você me prometa algo. O quê? Que você não vai deixar isso te deixar cínica sobre o amor? Já estou cínica sobre o amor. Não fique. O que aconteceu entre sua mãe e eu não significa que o amor não exista. Não significa? Ela desafiou. Não, disse ele suavemente. Significa que algumas pessoas não sabem amar direito. Como a mamãe. Como nós dois. Paramos de trabalhar nisso. Nos tomamos como garantidos. Ela te tomou como garantido, disse Matt. Você apenas concordou com isso. Talvez. Matt apertou a mão dele. Estou orgulhosa de você. Ele levantou as sobrancelhas. Por quê? Por não se tornar uma vítima? Por se defender? Cole sorriu, embora fosse fraco. Eu não sinto que me defendi. Você fez? Você poderia ter implorado para ela ficar. Você poderia ter fingido que o casamento em Vegas não importava. Você poderia ter se culpado por tudo. Ele olhou para baixo, o polegar esfregando seus nós dos dedos. Talvez eu devesse ter. Não, disse ela firmemente. Você fez a coisa certa. Eu fiz? Sim, você a tratou como uma adulta que podia fazer suas próprias escolhas. E quando ela fez escolhas ruins, você a deixou viver com as consequências. Ele recostou-se na cadeira, o peso de tudo pressionando seu peito. E agora nossa família está destruída. Maddie não vacilou. Nossa família já estava destruída. Você apenas parou de fingir que não estava. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela e viu não uma adolescente, mas uma jovem mulher que entendia coisas que ele ainda estava aprendendo a aceitar. Quando você ficou tão sábia? Quando percebi que meus pais eram apenas pessoas cometendo erros como todo mundo? Naquela noite, depois que ela subiu e a casa se acomodou no silêncio, Cole deitou-se na cama, olhando para o teto. O divórcio seria finalizado em alguns meses. Maddie iria para a faculdade no outono. Ele estaria sozinho nesta casa que guardava muitas memórias e fantasmas suficientes para mantê-lo acordado. Pela primeira vez em 24 horas, ele sentiu algo como paz. Seu telefone vibrou. Um texto de Vivian. Podemos conversar? Ele encarou a mensagem por um longo tempo, o polegar pairando sobre a tela. Não. Houve apenas uma pausa de um segundo antes que ela respondesse. Por favor, preciso me desculpar. Ele recostou-se na cadeira suspirando. Você já pediu desculpas. Não adequadamente. Não há desculpa adequada para o que você fez. Eu sei que não posso consertar isso. Só quero que você saiba que sinto muito. Eu sei que você sente muito. Você sabe? Porque sinto que você acha que estou apenas arrependida por ter sido pega. Cole considerou isso. Ele não digitou por um tempo. Então, finalmente, você não está? Sua resposta veio mais devagar desta vez. Não. Sinto muito por ter te machucado. Sinto muito por ter mentido. Sinto muito por ter destruído nossa família. Seus dedos apertaram o telefone. Mas você não se arrepende de ter se apaixonado por Lance. Uma longa pausa. Ele quase pensou que ela não responderia. Não me arrependo disso. Então você não está realmente arrependida. Isso não é justo. É honesto. Não posso ajudar por quem me apaixonei. Você poderia ajudar o que fez a respeito. Eu sei. Você sabe? Sim, eu deveria ter pedido o divórcio antes de fazer qualquer coisa com Lance. Você deveria ter falado comigo antes de decidir que nosso casamento tinha acabado. Sua próxima pergunta veio hesitantemente. Isso faria diferença? Ele olhou pela janela, observou as folhas se moverem na brisa. Eu não sei, mas nunca saberemos agora. Sinto sua falta.
Ele revirou os olhos. Você sente falta da segurança que eu fornecia. Você não sente falta de mim. Isso não é verdade, é? Quando foi a última vez que você realmente sentiu falta de passar tempo comigo? Quando foi a última vez que você esperou que eu voltasse para casa? Silêncio. Sem bolhas na tela. Sem resposta. Ele sabia a resposta. É o que eu pensei. Eventualmente, ela enviou uma mensagem novamente. Cole, quero tentar de novo. Tentar o quê? Nosso casamento. Sua resposta veio rápida. Nós não temos um casamento. Você o acabou quando se casou com outra pessoa. Eu acabei com esse casamento. Tarde demais. Nunca é tarde demais. Sim, é. Eu te amo. Cole encarou essas 3 palavras na tela do celular. 3 palavras que costumavam significar tudo. Ele digitou: Não, você não. Sim, eu amo. Você ama na ideia de não estar sozinha. Você ama ter alguém para cuidar de você. Você ama se sentir segura, mas não me ama. Como você pode dizer isso? Porque se você me amasse, você nunca teria feito o que fez. As pessoas cometem erros. Isso não foi um erro, foi uma escolha. Centenas de escolhas ao longo de meses de decepção. Eu estava confusa. Não, você foi egoísta. Talvez, mas eu ainda te amo. Então você tem uma maneira engraçada de mostrar isso. Estou mostrando isso agora, lutando por nós. Ele bufou suavemente. Você não está lutando por nós. Você está lutando por conforto. Lance se foi. Seu pai te considera uma desgraça. Seus amigos estão fazendo perguntas desconfortáveis. Você quer voltar para uma escolha segura. Não é por isso, é? Não, eu quero voltar porque percebi o que perdi. O que você perdeu? Meu melhor amigo, meu parceiro, o único homem que realmente me conheceu. Ele balançou a cabeça, mandíbula cerrada. Eu nunca te conheci. Se eu tivesse te conhecido, teria visto isso vindo. Você planejou uma viagem para Vegas. Você trouxe documentação para se casar. Você mentiu para mim sobre para onde estava indo. Eu vi isso vindo. Eu não planejei me apaixonar por ele. Mas você planejou se casar com ele. Isso foi impulso. Impulso não explica 6 semanas de mentiras. Vivian parou de responder. Cole esperou 10 minutos, olhando para o cursor, piscando onde outra resposta poderia aparecer. Nada veio. Ele desligou o telefone. O divórcio foi finalizado em uma terça-feira em agosto. Cole assinou os papéis no escritório de seu advogado no centro da cidade. Vivian assinou os dela do outro lado da cidade. Eles não falaram, não se viram. Foi estéril, eficiente, como dissolver um acordo comercial. Na semana seguinte, Maddie foi para a faculdade. Cole a ajudou a carregar o carro com tudo o que ela precisaria para o primeiro ano. Uma mini geladeira, 2 malas volumosas, uma caixa de livros que ela provavelmente nunca abriria e um travesseiro que ainda cheirava levemente a casa. Enquanto eles fechavam o porta-malas, ela se virou para ele, afastando um fio de cabelo solto do rosto. Você tem certeza que vai ficar bem? Ela perguntou. Ele sorriu, tentando fazer com que chegasse aos seus olhos. Vou ficar bem. Você vai ligar se precisar de alguma coisa. Do que eu precisaria? Ela lhe deu um olhar. Eu não sei. Companhia, alguém para conversar. Eu tenho Eric. Eric não conta. Ele concorda com tudo se o que você diz. Cole riu. Isso não é verdade. É totalmente verdade. Você poderia dizer a Eric que estava pensando em se tornar um lutador profissional, e ele perguntaria onde comprar ingressos. Ele deu de ombros. Luta profissional pode ser mais segura do que casamento. Ela levantou uma sobrancelha. Não fique cínico, pai. Lembre-se do que você me disse sobre não deixar isso me impedir de acreditar no amor? Eu lembro. Ela cutucou seu ombro. O mesmo vale para você. Ele não respondeu, apenas a abraçou e a segurou um pouco tempo demais. Ela o abraçou forte, e por um momento ela foi sua menininha novamente, em vez de uma jovem indo começar sua própria vida. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Cuide-se. Você também. Cole a observou dirigir para longe,
Depois voltou para dentro de sua casa vazia. Naquela noite, ele sentou na varanda dos fundos com uma cerveja, observando o pôr do sol sobre o bairro onde morou por 15 anos. Amanhã, ele começaria a procurar um lugar menor, algo sem tantas memórias. Seu telefone tocou. Eric. O nome na tela. Como você está? Bem, quieto. Quer companhia? Não esta noite. Tem certeza? Sim, preciso de um tempo para pensar sobre o quê? Sobre o que vem a seguir? E o que é isso? Eu não sei ainda. Bem, quando você descobrir, me avise. Ajudarei como puder. Obrigado, Eric. É para isso que servem os amigos. Cole desligou e terminou sua cerveja enquanto a última luz desaparecia do céu. Pela primeira vez em meses, o silêncio parecia pacífico em vez de vazio. 6 meses depois, Cole vendeu a casa e se mudou para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Começou a fazer aulas noturnas na faculdade comunitária, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Começou a treinar na academia de MMA novamente, não por vingança ou raiva, mas porque havia esquecido o quanto gostava da disciplina. Em uma noite de fevereiro, Cole encontrou Vivian no supermercado. Ela parecia mudada, menor, mais velha, irreconhecível. Sua breve conversa foi educada, mas pesada com história não dita. Falaram sobre seu novo apartamento, sua filha Maddie e se Maddie ou Cole algum dia a perdoariam. Cole disse que já havia feito, embora não tivesse esquecido. Vivian admitiu que sentia falta dele. Cole respondeu que sentia falta da mulher que um dia pensou que ela fosse. Vivian esperava uma segunda chance, mas Cole deixou claro que muito havia mudado. Eles se despediram. 2 estranhos com um passado compartilhado agora, seguindo direções separadas. Cole dirigiu para casa em seu apartamento silencioso. Fez o jantar e leu até a hora de dormir. Foi uma noite simples, sem intercorrências em todos os sentidos. E pela primeira vez em anos, isso pareceu suficiente. A primavera chegou cedo naquele ano. Cole passava os fins de semana explorando trilhas que nunca havia explorado, visitando museus para os quais nunca teve tempo, lendo livros que estavam em sua estante há anos. Ele não procurava amor, aventura ou excitação. Ele estava procurando por si mesmo, o homem que ele era antes que o casamento, a responsabilidade e o compromisso o moldassem em outra pessoa. Em uma manhã de sábado em abril, ele estava tomando café em um pequeno café quando viu Henry do outro lado da rua. O pai de Vivian parecia mais velho, mais grisalho, carregando-se como um homem desapontado pela vida. Seus olhos se encontraram através da janela. Henry olhou por um momento, depois desviou o olhar e continuou andando. Cole não sentiu nada. Nenhuma raiva, nenhuma satisfação, nenhum arrependimento, apenas o leve reconhecimento de ver alguém que ele conheceu. Naquela tarde, ele recebeu uma mensagem de Maddie. Pensando em ligar para a mamãe. O que você acha? Acho que você deveria fazer o que parecer certo para você. Você está bem com isso? Seu relacionamento com sua mãe é separado do meu relacionamento com ela, ou falta de relacionamento. Certo. Eu te amo, pai. Eu também te amo. 1 hora depois, ela enviou outra mensagem. Liguei para o menino da mamãe. Falamos por 2 horas, foi bom. Fico feliz que ela esteja fazendo terapia. Bom para ela. Ela perguntou sobre você. O que você disse a ela? Que você está bem, que você parece feliz. Eu estou feliz? Você está? Cole pensou sobre isso. Feliz parecia uma palavra muito simples para o que ele estava experimentando. Contente, talvez pacífico, livre. Sim, digitou ele de volta. Acho que estou. Naquela noite, Cole sentou em seu apartamento lendo um livro sobre filosofia. Lá fora, o mundo seguia seu curso. Casais andando de mãos dadas, famílias indo jantar, adolescentes aprendendo a dirigir. A vida continuava.
As pessoas faziam escolhas e viviam com as consequências e encontravam maneiras de seguir em frente. Alguns relacionamentos sobreviveram à traição e outros não. Algumas pessoas aprenderam com seus erros e outras os repetiram. Cole havia aprendido algo importante no último ano: que vingança não era fazer os outros sofrerem, era recusar-se a deixar que suas escolhas definissem seu futuro. Ele deu a Vivian exatamente o que ela pediu: espaço para descobrir quem ela era sem ele. Ele deu a Lance exatamente o que ele merecia: as consequências de suas ações. Ele deu a Henry exatamente o que ele exigiu: distância de um genro que ele nunca respeitou. E ao fazer isso, ele se deu algo que não esperava: liberdade. A liberdade de descobrir quem ele era quando não estava tentando ser quem alguém precisava que ele fosse. A liberdade de fazer escolhas baseadas em seus próprios valores, em vez das expectativas de outra pessoa. A liberdade de construir uma vida que pertencesse inteiramente a ele. Aos 53 anos, Cole Hartley estava recomeçando. Não porque ele tinha que, mas porque ele podia. E isso, ele percebeu, era a melhor vingança de todas.